nós vamos estudar as funções da linguagem. Então, conforme aconteceu na aula anterior, vou compartilhar a minha tela para que vocês possam acompanhar o material visual. Sejam bem-vindos, boa aula, espero que seja bem proveitoso. Então, meninos, tela compartilhada, aula que segue, né? O nosso foco hoje é falar sobre elementos e funções da linguagem. Mas só retomando um pouquinho, vimos na aula anterior que linguagem é todo sistema organizado de sinais capaz de compartilhar comunicação, de realizar comunicação. Vimos também que língua é a parte social da linguagem e que pertence a uma determinada comunidade, né? Então, nós temos aí uma comunidade, os falantes de língua portuguesa, e que a fala é o aspecto individual, né? Então, é a escolha que cada indivíduo faz para utilizar essa língua, a língua portuguesa, no caso, tá? Vimos que nessa combinação tem o aspecto gramatical e também o aspecto ideológico, que é a intenção, os pensamentos, a ideologia de cada indivíduo, tá? Nesse momento de seleção e combinação, nós vamos ter a função da linguagem. Segundo a intenção do falante, suas escolhas e combinações realizadas sobre qual dos elementos da comunicação centra-se a mensagem, podemos reconhecer diferentes funções da linguagem. Então aqui está falando de elementos da comunicação e está falando de funções da linguagem. Então, antes da gente falar sobre funções da linguagem, vamos relembrar os elementos da comunicação? Então, olha só, essa imagem que está aí, né, na tela de vocês, mostra quais são os elementos no processo de comunicação. Então, nós temos um emissor, né, que é alguém que transmite uma mensagem, temos também um receptor, tá? E aí, eu tenho o emissor e o receptor, mas nessa mensagem que vai ser transmitida, eu preciso também, né, de um código, tá? Então o emissor e o receptor devem conhecer o mesmo código. Para que a comunicação se estabeleça, eu preciso ainda de um canal. O que é o canal? É o meio de comunicação. É aquilo que nós usamos para que a comunicação chegue até o receptor. E toda essa conversa, toda essa comunicação, ela tem um contexto, né, ou um referencial. E o que seria o contexto ou referencial? É o assunto que está sendo tratado naquele momento. Então, neste momento de comunicação, eu sou a emissora, vocês são os receptores desse momento, e nós estamos aí utilizando o canal, né? Eu estou me comunicando com vocês através da televisão. Mas nós estamos passando uma mensagem, né? E qual que é essa mensagem? Tudo que está sendo colocado aqui no decorrer dessa aula. Tem um contexto, um referencial, e qual é o referencial? É o nosso assunto, né? E qual é o código que nós estamos utilizando? Em princípio, língua portuguesa, mas outros aspectos também, gestos, expressões fisionômicas, imagens, como aqui está na tela. Então, relembrados? Elementos da comunicação. Então, gente, às vezes na comunicação ocorrem ruídos, problemas. Olha na tirinha aí, você vai ser promovido. Aí o outro, a comunicação foi até o outro lado, e o outro, meu Deus, vou ser demitido. Perceberam? Então, houve um ruído. Então, há problemas na comunicação? Com certeza, né? Então, por vários motivos. Então, são elementos. O que é um ruído na comunicação? É um elemento, né, que interfere no processo de transmissão de uma mensagem. Esses ruídos podem ter vários aspectos. Eles podem ser de cunho físico. Por exemplo, nesse momento, você está aí assistindo a essa aula. Se faltou energia, né, se caiu algum problema, se a sua TV... Um problema de ordem física. Pode ser um problema de ordem fisiológica. Um belo dia a gente não está muito bem. Uma dor de cabeça,
cabeça, algum problema intestinal, e aí isso não, a comunicação acaba tendo problemas, ruídos. Pode ser de cunho psicológico, né? Às vezes a pessoa está enfrentando algum problema de ordem psicológica e não consegue se concentrar naquilo. Então, psicológico ou semântico, né? Que aí é a compreensão do que está sendo falado. Nessa tirinha que está aí na tela de vocês, olha só, uma senhora aí e a outra em frente a um terminal, né, de um caixa eletrônico. E uma diz para a outra, agora a bicha está mandando ler os códigos de barras. E aí a outra começa a leitura do código de barra. Um fino, um grosso, um fininho, um fino. Gente, a comunicação se estabeleceu? Claro que não, né? Aí houve um problema de ordem semântica, interpretação desse conteúdo, ok? Bem, então olha só, como eu disse para vocês, as funções da linguagem, elas estão associadas aos elementos. Então, quando eu quero dar destaque ao emissor, que função que eu vou utilizar? Eu vou usar a função emotiva. Então, emissor, emotiva ou expressiva. Se eu quero dar destaque ao receptor, ao destinatário, a função se chama conativa ou apelativa. Se eu quero dar destaque ao referente, nós usamos a função referencial. Se eu quero dar destaque ao código, né, função metalinguística. Se o destaque é ao canal, eu vou usar a função fática. E se o destaque é a mensagem, eu vou usar a função poética. Então, olha, nós temos 6 elementos da comunicação. Consequentemente, nós temos 6 funções da linguagem. E agora nós vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas funções. Tá? Como é que quais são as características de cada uma delas? Então, vamos começar com a função emotiva, centrada em quem? No emissor da mensagem. Essa função também, ela pode se chamar expressiva. Então, emotiva ou expressiva. E o que tem aqui de característica, gente? Verbos e pronomes na primeira pessoa. Eu, meu, minha, tudo na primeira pessoa. Presença comum de pontos de exclamação e de interjeições. Vai expressar estados de alma do emissor. Então, ó, subjetivo, sub do sujeito, subjetivo, né, subjetividade e pessoalidade. E presença predominante onde? Nos textos líricos, nas autobiografias, nos depoimentos, nas memórias. Eu coloquei aqui um trechinho de uma música da Ivete. Ela fala assim, olha, posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Quem pode falar? Eu posso. Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor. Posso te falar da tarde que cai. Gente, tudo na primeira pessoa. Então, qual é a função de linguagem que prevalece aqui? Função emotiva, né? Ou também função expressiva. Aí vocês podem pensar, mas só tem a função emotiva aqui? Não, eu posso falar que tem outra função. No mesmo texto, normalmente, nós temos mais de uma função, mas existe aquela que prevalece. E aqui prevalece a função emotiva. Função conativa ou apelativa. Cuidado com essa palavrinha, tá? Não é conotativa, é conativa. Conativa ou apelativa. Em quem que ela está centrada? No receptor da mensagem. Então, qual é o objetivo dessa função? Fazer com que o receptor mude o comportamento, haja de uma determinada forma. Então, os verbos, olha, estão no imperativo. Compre, beba, faça, né, use, ou não use, imperativo afirmativo ou imperativo negativo. Verbos e pronomes na segunda ou na terceira. Tu, né? Você. Então, sempre falando com o receptor. Tentativa de convencer o receptor a ter um determinado comportamento. Então,
Gente, nas propagandas, nós vamos encontrar o cara que passa aí na sua rua falando compre pamonha, qual é a função que ele está usando? Função conativa, tá? Presença predominante em textos de publicidade, propaganda, e muitos desses casos têm um emprego da ambiguidade, né? Então, é típico dessa função. Nós vamos encontrar aqui, né, por exemplo, uma propaganda, e nessa propaganda tem aqui um destaque, tá bom? Gente, função referencial, cognitiva ou denotativa. Onde é que ela está centrada? No referente. Tá? Eu vou usar o termo referencial, que é o mais comum, mas pode ser cognitiva ou pode ser denotativa também. Então, gente, se está centrada no referente, o referente é o assunto, né? É o tema da conversa, do texto. Então, o que acontece? Nós vamos encontrar um texto mais claro, objetivo, né, direto, preciso, denotativo. Olha, denotativo. Lembrar que denotação é o sentido real da palavra. Para você associar um pouquinho, lembra, denotação. Começou com D, dicionário. É o sentido real da palavra, é aquele que está no dicionário. Entendido? Clareza nas ideias. Finalidade é traduzir a realidade tal como ela é. Predominantemente, onde é que nós encontramos esse tipo de função? Nos textos informativos, nos textos jornalísticos, né, nos textos didáticos, científicos, mapas, gráficos, legendas, recursos representativos e tal. Então, gente, o seu livro de geografia, o seu livro de história, de física, qual é a função de linguagem que prevalece nele? Função referencial. Qual é o objetivo da função referencial? Informar. Bom? Aqui, meninos, eu coloquei um trechinho, né, de uma entrevista da Juliana Stradiotto, Futuro no Presente, e essa entrevista é uma das obras do Pais 3. Então, ó, galera, atenção para isso aqui. É uma das obras do Pais 3. Juliana Stradiotto, Futuro no Presente. Projeto científico leva jovem gaúcha a ter seu nome em um asteroide e ser selecionada para participar da cerimônia do Prêmio Nobel. Olha, o que está fazendo? Qual é o objetivo? Informar. Qual é a função que prevalece? Referencial. Galera que vai fazer a prova do PAS, atenção para essa obra, tá? Vai lá, dá uma lida, né? O link está aí, não se esqueçam de fazer isso, bom? Função metalinguística. Gente, metalinguística, ela está centrada no código. Então, qual é o objetivo? É quando o código explica o próprio código. Se você pega uma palavra no dicionário, o que é isso? São palavras explicando o sentido de uma outra palavra. E qual é essa função, então, que vai prevalecer ali? Função metalinguística, ok? Então, é a função que ocorre quando o destaque é dado ao código. Faz uso do código para definir o código, né? Gramáticas, dicionários, mas a gente encontra em outros lugares. Um filme que explica como um outro filme foi feito. É um tipo de função metalinguística, tá? Um poema falando sobre a poesia, né? Sobre as palavras, isso é função metalinguística. Aqui na tirinha, né, nós temos aí, olá, meu nome é John, sou desenhista de animação e este é o meu gato Garfield. Então, gente, olha o que acontece. Ele está se apresentando na tira. Então, a personagem está falando na tira e se apresentando numa tirinha. O mesmo vai acontecer com o Garfield. Olá, meu nome é Garfield. Então, ele vai, sou um gato, tá? E este aqui é o meu desenhista. Então, função metalinguística. É a tirinha falando sobre a própria tirinha. Função metalinguística. O código explica o próprio código. Continuando, função fática. A função fática está centrada no
canal. E qual é o objetivo, meninos? Testar o canal. Nós temos aí, né, a música da Elis Regina que vai nessa linha. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Alô, alô, marciano. Esse trechinho está usando função fática. Às vezes o professor está dando aula e fala, está me ouvindo? Entendeu? Então, o que ele está fazendo? Testando o canal, tá? Então, é a linguagem das falas telefônicas, das saudações e similares. Função fática. Função poética. Gente, a função poética, ela está centrada na mensagem. Então, ocorre quando a mensagem é posta em destaque. Então, vai chamar a atenção para quê? Para o modo como foi organizado. Então, num poema, assim, um poema visual, como é o caso de Beba Coca-Cola, essa distribuição na página, né, há esse fundo vermelho. Então, todos esses aspectos, eles são importantes. Há um poema comum, tradicional, do romantismo, do parnasianismo, então as rimas, o formato, né? Então a questão da mensagem, então ó, centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Na função poética, normalmente prevalece uma linguagem mais afetiva, sugestiva, conotativa. Ó, conotativa. Conotação, nós estamos falando de sentido figurado, tá? E ela é metafórica, porque faz uso da metáfora. Metáfora, estão lembrados? É uma figura de linguagem. Quando eu digo que fulano de tal é um gato, ele é um gato de verdade? Claro que não. Ele é um gato, né? Ele tem alguma característica que o assemelha a um gato. Então, eu estou usando uma metáfora. Então, é uma comparação mental. Função emotiva, centrada no emissor, tá? Função referencial, centrada no contexto ou no referente. Função poética, centrada na mensagem. Função fática, centrada no canal. Função metalinguística, centrada no código. Função conativa, centrada no receptor. Ok? Então, continuando. Para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou colocar aí na tela para vocês uma questão do Enem. Texto 1 diz: fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Aqui é um trechinho, né, gramática normativa da língua portuguesa. No texto 2, é o livro do desassossego, do Fernando Pessoa. Ele diz, gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias invisíveis. Do que ele está falando? Palavras. E o primeiro texto falou a respeito de quê? Do texto, da gramática. Então, são dois textos abordando a questão da própria linguagem, do próprio texto, da palavra. Então, aqui nós temos qual a função, galera? Estão lembrados aí? Qual é a função? Metalinguística. É o código falando do próprio código. Bem, vamos para a questão mesmo? Então, a linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. Gente, falou sobre isso. A função que predomina nos textos 1 e 2, agora vem a pergunta. Agora não está perguntando se é metalinguística. A gente viu que é metalinguística, né? Mas vamos dar uma olhada. Ó, destaca o como se elabora a mensagem, considerando-se a seleção, combinação e sonoridade dos elementos. Não, isso aqui seria a função poética, que é o como. Coloca o foco no com que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. Então, meninos, ó, letra B, com certeza, é o código. Agora vamos dar uma olhada nas outras? Focaliza o quem produz. Está centrado no eu, no emissor? Não aconteceu isso. Orienta-se para o quem se dirige a mensagem. Está centrado no receptor? Não, então não pode ser. Enfatiza sobre o que versa a mensagem, apresentada com palavras precisas e objetivas. O texto 1, sim, mas o texto 2 do Fernando Pessoa não acontece isso. Ele vem, né, inclusive com a primeira pessoa. Então, meninos, para encerrar nossa aula, eu vou deixar aqui uma recomendação para vocês. Dê uma olhadinha nesse material da TV Escola.
Abaixo disso vem a lista de todas as questões do Enem dos anos anteriores relacionadas a funções da linguagem. Então, meninos, aula encerrada, né? Assunto de hoje, ok. Espero que vocês continuem aí mantendo foco nos estudos e dando continuidade. E na próxima aula vamos falar sobre variação linguística. Beijo para vocês e até a próxima. Valeu!